Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que neste domingão traz uma edição extra para você. A gente vai corrigir as questões de raciocínio lógico do concurso que acabou de acontecer da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, um concurso organizado pela banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Essa prova que eu resolver é para cargo de nível superior, né? Analista de Gestão e Assistência à Saúde, se não me engano, é o título do cargo, né? Então, é uma prova de nível superior. Se você estiver estudando para um concurso da FGV, já sabe, aqui na Central dos Números a gente tem uma playlist só com provas dessa banca. Você encontra esse material nesse link, vai aparecer aqui agora para você. Agora, para você que está ansioso, ansiosa para ver as respostas à questão, ativa os neurônios. Ativou os neurônios? Vem comigo! Lembrando, o gabarito dessa prova ainda não foi divulgado, então fique inscrito e inscrito aqui no canal, porque se houver alguma divergência em relação ao que eu vou divulgar aqui nesse vídeo, a gente divulga um novo vídeo comentando sobre a divergência, corrigindo algum raciocínio ou contestando esse raciocínio. Combinado? Vamos lá, a primeira questão, uma questão que eu achei difícil. Dois pentágonos regulares convexos têm áreas medindo 54 centímetros quadrados e 6 centímetros quadrados. É correto afirmar que a razão é a divisão entre a medida do lado do pentágono de maior área e o perímetro do pentágono de menor área é qual? Para resolver essa questão, vou propor um raciocínio aqui. Não consegui pensar em um raciocínio mais fácil do que o que eu vou propor, né? Vamos pensar na fórmula da área do pentágono que quase ninguém decora, concorda? Uma das fórmulas para calcular a área do pentágono é a área é igual a 5 quartos vezes o lado do pentágono elevado ao quadrado dividido pela tangente de 36 graus. Então, observe que você tem aqui, dentro da fórmula da área do pentágono, uma constante. Qual que é a constante? O valor 5 quartos dividido aqui pela tangente de 36 vai dar sempre um mesmo número. A única coisa que vai variar vai ser o lado elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a área do pentágono é diretamente proporcional ao quadrado do lado do pentágono. A área é diretamente proporcional ao lado elevado ao quadrado. Concorda? Esse valor aqui todo, ó, não vai ser sempre o mesmo. A tangente de 36 não muda. O valor de 5 dividido por 4 também não muda. Então, a única coisa que vai variar vai ser o lado. Como o lado está elevado ao quadrado, a área é diretamente proporcional ao lado elevado ao quadrado. Sabendo disso, você trabalha aqui com os valores das áreas que o problema deu, né? A área do maior pentágono é 54, a do menor é 6. Então, ele quer saber a razão, vamos dividir as duas áreas, né? Se eu dividir a área 1 pela área 2, considerando a área 1 a maior, a área 2 a menor, o resultado vai ser proporcional ao lado 1 ao quadrado dividido pelo lado 2 ao quadrado. A área não é diretamente proporcional. Se são diretamente proporcionais, ao dividir a área 1 pela área 2, o resultado tem que ser igual à divisão do lado 1 elevado ao quadrado pelo lado 2 elevado ao quadrado. Beleza? Assim a gente acha a relação entre os dois lados. Área 1 é 54, área 2 é 6, então você vai ter 54 dividido por 6 é igual a L1 sobre L2 elevado ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. 54 dividido por 6 dá 9, né? 6 vezes 9 é 54. Então, 9 é igual a L1 sobre L2 elevado ao quadrado. Como que a gente tira esse quadrado aqui? A gente aplica a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de L1 sobre L2 ao quadrado é L1 sobre L2. Como que eu faço para descobrir o valor de L1? Eu pego o L2 está dividindo, passo para o lado de cá, multiplicando. Então, eu vou ter 3 vezes o lado 2 é igual a L1. Beleza? Descobrimos, então, uma relação associando o lado do maior com o lado do menor. Só que ele quer que a gente divida o lado maior pelo perímetro do menor, do pentágono menor. Qual que é o perímetro do menor pentágono? Se eu chamei o lado do menor pentágono de L2, o perímetro, o pentágono tem 5 lados, o perímetro é a soma dos 5 lados, né? Então, vai ser 5 vezes L2. O perímetro do pentágono 2 são 5 vezes
o lado L2, certo? Agora é só fazer a divisão. A divisão entre o lado L1 e o perímetro do pentágono 2. Vamos fazer? Então, a razão pedida, L1 dividido pelo perímetro de 2. O perímetro de 2 é 5L2. Beleza? Você sabe que L1 é igual a 3L2. Então, onde tiver L1, substitui por 3L2. 3L2 sobre 5L2, simplifica L2 com L2, né? Você vai ter 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 dá 0,6. Então, a razão pedida é 0,6. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essa questão é uma questão que, no meu ponto de vista, é difícil. Uma questão difícil que provavelmente muita gente errou, né? Mas, mesmo assim, se tiver dúvidas, se tiver um raciocínio mais fácil do que esse, coloque embaixo nos comentários para a gente discutir, combinado? Se não tiver dúvida, não tem problema. Deixa um comentário qualquer aqui, deixa um valeu, professor, por se dedicar nesse domingo para valorizar o nosso trabalho e ajudar o nosso algoritmo a gostar mais da gente. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 12. Essa questão é relativamente fácil. Marcos estuda sempre durante o dia. Nos 5 dias da última semana, de segunda a sexta, em exatos 3 dias, ele estudou apenas 5 horas. O número de horas de estudo na segunda-feira foi igual ao número de horas de estudo na quinta-feira. Na quarta-feira, ele estudou 1 hora a mais do que na terça e 1 hora a menos do que na segunda. Ao todo, nesses 5 dias, Marcos estudou quantas horas? Vamos lá, coloca os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? O problema disse que o número de horas de estudo na segunda foi igual ao da quinta. Então, se ele tiver estudado X horas na segunda, na quinta, ele vai ter estudado o mesmo número de horas. O número de horas foi igual. Então, na segunda e na quinta, ele estudou X horas. Depois, o problema diz, na quarta, ele estudou 1 hora a mais que na terça. Então, na quarta, 1 hora a mais que na terça, mas a gente não sabe nenhum dos dois. E na quarta, ele estudou 1 hora a menos do que na segunda. Então, dá para a gente calcular quanto que ele estudou na quarta, né? Na quarta, ele estudou 1 hora a menos que na segunda. Se ele estudou X na segunda, na quarta ele estudou X menos 1. Concorda? 1 hora a menos do que na segunda. Menos 1 hora do que na segunda. Combinado? E na terça? Agora dá para a gente calcular na terça. Na quarta, ele estudou 1 hora a mais do que na terça. Então, na terça, ele estudou 1 hora a menos do que na quarta. Na quarta, estudou 1 hora a mais do que na terça. Então, na terça é o inverso. Na terça, ele estudou 1 hora a menos que na quarta. Então, ele vai estudar na terça o tanto de horas que ele estudou na quarta, menos 1, né? X menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 dá menos 2. Consegue entender? Ele estudou 1 hora a mais na quarta do que na terça, então, na terça ele estudou 1 hora a menos que na quarta. Observa aqui, você tem que na terça ele estudou x menos 2, na quarta x menos 1, na segunda e na quinta x. Então, consequentemente, o único valor que dá para repetir 3 vezes na semana aqui é o x, né? Então, na sexta ele vai ter estudado x. Ele estudou x na segunda, x na quinta e x na sexta. O problema diz que em 3 dias ele estudou 5 horas. Então, o único dia que se repete é o x vai valer 5 horas. X é igual a 5, né? Que é o único valor que se repete 3 vezes. Sabendo o valor de x, a gente consegue calcular o tanto que ele estudou terça e o tanto que ele estudou quarta. Terça ele vai ter estudado 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, né? E na quarta ele vai ter estudado 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Então, no total ele estudou 5 vezes 3, né? 1, 2, 3, mais 3 mais 4, né? 3 vezes 5, mais 3 mais 4. 3 vezes 5, 15. 3 mais 4, 7. 15 mais 7, 15 mais 5, 20, mais 2, 22. No total, ele estudou 22 horas. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Vem comigo! Essa questão, quem acompanha o nosso canal, as nossas aulas de raciocínio lógico, com certeza não errou, né? Então, se você ainda não viu,
nessa playlist aqui você encontra todo o material com aulas de lógica disponíveis gratuitamente para você. E lá tem uma aula com a resposta a essa questão. A proposição, se eu passo em concurso público, não fico desempregado, então é um se então, uma condicional, é logicamente equivalente a qual dessas proposições? A gente tem uma aula só de equivalente do se então, equivalente da condicional. Uma das formas de se construir a equivalente da condicional é volta negando tudo. Volta negando o quê? Negando tudo. Então, você vai ler de trás para frente, negando as duas proposições. Como que a gente nega? Não fico desempregado. Para negar uma proposição que tem a palavra não, basta tirar a palavra não. Então, você vai falar se fico desempregado. Se eu fico desempregado. Então, nega essa parte aqui. Como que nega? Eu passo em um concurso público. Você vai dizer, eu não passo em um concurso público. Então, não passo em concurso público. Essa vai ser a resposta. Se eu fico desempregado, então não passo em concurso público. Temos essa frase aqui, ó. Temos, se eu fico desempregado, não passo em concurso público. Corre para abraço. Essa questão aqui você gastava 30 segundos para resolver, se você acompanhou aqui as nossas aulas. Combinado? Vamos para questão 14. É a penúltima questão. São só 5 questões, rapidinho, né? Já deixou o like no vídeo? Clica aí no botão do like, por favor, e compartilhe esse vídeo nos grupos de estudo. Pode ser? Em uma sacola, há 40 bolas. Questão de probabilidade. Tem 40 bolas numa sacola. Essas bolas ou são brancas ou são azuis. Se uma das bolas brancas for retirada da sacola, a probabilidade de que uma bola sorteada ao acaso seja branca passa a ser de 5 sobre 13. A quantidade de bolas azuis dentro da sacola é qual? Então, vamos lá, ele tem dois cenários. No primeiro cenário, ele tem 40 bolas, sendo x brancas e quantas azuis? Se tiver x bolas brancas, as azuis serão o total de bolas, 40, menos x, certo? Só que aí depois ele tirou uma bola branca, então não vai ter mais 40 bolas. Depois vai passar a ter 39 bolas, né? Sendo que tem uma bola branca a menos. Então, se antes existiam x bolas brancas, agora ele tirou uma, vai ter x menos 1, beleza? E as azuis? As azuis não mudou, o número de azuis não mudou, vai continuar sendo 40 menos x, né? Porque ele não tirou nenhuma bola azul de lá, né? Mas para conferir, para ver se vai dar 40 menos x mesmo, eu fiz o cálculo aqui, ó. Você vai ter o total de bolas novas, 39, menos as bolas brancas. Tem que colocar entre parênteses? Tem que colocar entre parênteses, porque o menos tem que estar antes do x e antes do menos 1, combinado? Então, o menos antes dos parênteses vai mudar o sinal de tudo que está aqui dentro. Menos com mais vai dar menos, então vou ter menos x, menos com menos dá mais, né? Então eu vou ter 39 menos x mais 1, 39 mais 1, 40, então eu vou ter mesmo 40 menos x, ou seja, o número de bolas azuis não mudou, né? Calculei aqui, mas nem precisava fazer esse cálculo na hora da prova. Qual que é, então, nessa segunda condição, qual que é a chance dele pegar uma bola branca? Você vai considerar o total de bolas brancas em relação ao total de bolas. A chance de pegar uma branca é o número de brancas dividido pelo total de bolas, x menos 1 dividido por 39. Chance de tirar uma bola branca, x menos 1 dividido por 39. O problema disse que essa probabilidade é de 5 sobre 13, então iguala x menos 1 sobre 39 é igual a 5 sobre 13. Agora é só fazer continha. O 39 que está dividindo, passa para cá multiplicando. E o 13, você passa para cá, ó, multiplicando o x menos 1. 13 vezes x vai dar 13x. 13 vezes menos 1 dá menos 13. Isso vai ser igual a 5 vezes 39. Multipliquei como se fosse um x, tá bom? 5 vezes 39 vai dar 195, né? O menos 13 passa para o lado de cá com o sinal invertido, então vai passar com mais 13. 195 mais 13 dá 208. Para descobrir o x, pega o 13 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 208
dividido por 13. 208 dividido por 13 dá 16. Então, x é igual a 16. Então, tinham 16 bolas brancas no início. É isso que ele quer saber? Não! Se você achou 16 e marcou 16, você errou a questão. O problema pede a quantidade de bolas azuis dentro da sacola. As azuis são 40 menos x. Então, são 40 menos 16. 40 menos 16 dá 24. Então, 24 sim é a resposta dessa questão. Não pode se afobar na hora da prova, tá? Leia o que o problema pede para não errar questões como essa. Combinado? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a última questão? Vem comigo! Questão de média e mediana. Considere uma lista formada por 5 números inteiros positivos, cuja mediana e média aritmética valem ambas 8. As médias aritméticas dos 4 maiores valores e dos 4 menores valores dessa lista são, respectivamente, 8,50 e 7,25. Assinale a opção que mostra o número que não pode integrar essa lista. Então, o problema diz que tem 5 números. Não fala que são números diferentes, não, né? São 5 números inteiros positivos. Então, vamos chamar esses números de o menor, o número A, o número B, o número C e o número maior, né? O mzinho é o número menor, o mzão é o número maior. Vamos supor que esses números estão em ordem crescente, tá bom? O problema diz que a mediana é 8. Em uma sequência de números com um número ímpar de elementos, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números, a mediana é exatamente o número que está no meio, né? O número que está no meio aqui eu chamei de B. Então, se a mediana é 8, B vale 8. O número que está no meio vale 8. Só isso. Não precisava fazer cálculo para calcular. Não precisava fazer cálculo para calcular a mediana. Olha a redundância. E a média? A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. A média também é 8. Então, somando m mais a mais 8 mais c mais mzão, m mais a mais 8 mais c mais mzão, dividido pelo número de termos, dividido por 5, o resultado dá 8. Né? Como que eu acho o valor desse tanto de letra aqui? Vou pegar o 5, que está dividindo tudo, passar para cá multiplicando. 5 vezes 8 dá 40. Então, mzinho mais a mais 8 mais c mais mzão é igual a 40. O 8 positivo passa para cá negativo, 40 menos 8 dá 32. Então, mzinho mais a mais c mais mzão é igual a 32. Beleza, achei essa informação. Vamos passar para outra informação que o problema deu. A média dos 4 maiores valores é 8,5. Então, a média de A mais B mais C mais mzão, esses 4 valores, a média deles é 8,5. Vamos calcular. Média dos 4 maiores. A mais o B, que é 8, mais C mais o mzão. Então, média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. O número de termos agora são 4, né? 1, 2, 3, 4. É igual a 8,5. Pega o 4, está dividindo, passa para cá multiplicando. 8,5 vezes 4 dá 34. Esse 8 positivo passa para cá negativo. 34 menos 8 dá 26. Então, A mais C mais Mzão é igual a 26. Eu tenho essas três letras juntas aqui em cima? Tenho A mais C mais Mzão. Isso, então, eu posso substituir por 26, né? Essa soma não dá 26, eu não tenho essa soma aqui dentro. Então, eu vou ter mzinho mais a soma, mais 26, mzinho mais 26, é igual a 32. O mzinho vai ser 32 menos 26. 32 menos 26 dá 6. Então, o menor valor a gente sabe que é 6. Beleza. E o maior valor? Vamos calcular, né? Agora a gente vai trabalhar com a média dos 4 menores. Média dos 4 menores. Mzinho, que é 6, mais A, mais o B, que é 8, mais C. Então, eu vou ter 6 mais A, mais 8, mais C, dividido por 4. Média, soma dos termos, dividido pelo número de termos. Isso é igual a 7,25, né? Pega o 4, está dividindo, passa para cá multiplicando. 4 vezes 7,25, 29, né? Então,
A mais C, aqui eu tenho 6 mais 8, 14. 14 positivo passa para cá negativo, vou ficar com 29 menos 14. 29 menos 14 dá 15, né? Então, sobrou A mais C é igual a 15. Dá para eu achar o valor do Mzão agora? Dá, porque eu tenho a soma A mais C. Eu sei que o Mzinho vale 6, então eu vou colocar aqui 6. A mais C, eu acabei de achar, vale 15, mais o Mzão é igual a 32, né? Poderia ter substituído aqui embaixo também, né? Então, coloco o 15 aqui, né? Então, eu vou ter 26 menos 15, beleza? Então, aqui eu tenho 15 mais 6, 21, 32 menos 21 dá 11. Eu acharia 11 aqui, eu acharia 11 aqui. Tanto faz onde você substituísse, beleza? Então, achei que o Mzão vale 11. Sei o menor valor, sei o maior valor, sei o valor do meio e sei que A mais C vale 15. Então, a nossa sequência de números, do menor para o maior, é 6, o menor, o valor de A, o número que está no meio, 8, C e o maior valor, que é 11. Beleza. Então, ele quer o número que não pode estar. O 6 já está, o 8 já está, o 11 não está, né? Então, eu fico entre o 7, o 9 e o 10. Para descobrir, vou substituir o valor de A e C por esses valores. O A pode ser 7, o 7 estaria aqui no meio, né? Entre o 6 e o 8. Vamos ver. Se o A for 7, o C tem que ser quanto? Se o A é igual a 7, substituo aqui por 7. 7 mais C é igual a 15. C vai ser 15 menos 7. 15 menos 7 dá 8. Beleza. Pode ser, né? O C pode ser 8. O C pode ser igual a esse valor aqui, não tem problema nenhum. Então, pode ser 7. Pode ser 9, o C no caso, né? Porque eu coloquei em ordem do menor para o maior. Então, o C pode ser 9. Vamos substituir aqui nessa fórmula. Se o C for 9, o A vai ser quanto? Se o C é igual a 9, A mais 9 é igual a 15. A vai ser 15 menos 9. 15 menos 9 dá 6, né? Então, A seria igual ao primeiro também. Também é possível. Agora, o C pode ser 10, o C não pode ser 10. Se o C for 10, o A vai ser 15 menos 10. 15 menos 10 dá 5 e o menor valor é 6, não é 5, né? Então, o C não pode ser 10. Então, 10 não está nessa lista. Essa é a resposta dessa questão. Eu considero que essa questão também tem um nível difícil da prova. Concorda? É isso! Essas eram as 5 questões dessa prova. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nos links que eu separei para você e, claro, se inscreve aqui na Central dos Números. No mais, bons estudos, lembra, deixa o like e até a próxima!